Franz Kafka, um escritor judeu alemão de ficção. Na adolescência, ele se declarou socialista e ateu, o que resultou em seu isolamento na comunidade judaica. Ele perdeu 2 irmãos na infância e não tinha boas relações com sua mãe ou seu pai, mas era íntimo de sua irmã. Sabendo disso, é importante ressaltar que toda essa vida repleta de conturbações influenciou fortemente suas obras. Alguns aspectos evidentes em suas criações podem ser divididos em 5 partes. Primeira, alienação e isolamento. Inúmeros personagens de Kafka são desconectados da sociedade, de seus familiares e até de si mesmos. Há uma sensação de estarem perdidos ou de não pertencerem a lugar algum. Segunda, burocracia opressiva. As pessoas são vistas como números para o sistema, que cria inúmeras regras e procedimentos para dificultar a liberdade do indivíduo. Isso gera um sentimento de impotência e insegurança, já que não tem controle sobre suas próprias vidas devido às normas que a cercam. Em sua obra O Processo, há uma forte crítica à burocracia, manifestada em personagens que enfrentam sistemas injustos e autoritários, refletindo a angústia da existência por não terem domínio sobre suas próprias ações. Terceira, ansiedade existencial. Constantemente são apresentados personagens que se sentem perdidos na busca pelo significado e propósito da vida, muitas vezes em situações desfavoráveis, enfrentando o desamparo e a ausência de lógica do mundo. Quarta, surrealismo e absurdismo. O surrealismo pode ser definido como a exploração do inconsciente e dos sonhos, desafiando a lógica e a realidade irracional, buscando provocar emoções e reflexões profundas. Já o absurdismo pode ser entendido como a ideia de que a vida não possui sentido intrínseco e que a busca por significado é fútil. Para o absurdismo, a vida não tem propósito e procurar um sentido faz ainda menos sentido. Quinta, identidade e transformação. As situações agonizantes impostas aos personagens fazem com que eles sofram mudanças em sua personalidade, modos de agir e pensar. Podemos observar essa transformação mental de forma gradual em seus escritos, como na obra A Metamorfose. A Metamorfose é uma obra que narra a história de Gregor Samsa, um jovem que trabalha arduamente, mas não gosta de seu emprego, nem de seu chefe, que é um homem dominador. Gregor vive com sua família em um apartamento em Praga. Ele dedica sua vida ao trabalho para pagar as dívidas antigas que o cercam. Um dia qualquer, ele se vê transformado em um inseto gigante. Sua preocupação inicial é como conseguir ir ao trabalho com sua nova forma. Ele luta para sair da cama e sua angústia apenas piora quando o gerente aparece em sua casa por conta do atraso. Nesse ínterim, ele tenta convencer a família de que teve um contratempo, mas já está pronto para ir ao trabalho. Entretanto, sua voz se transforma em ruídos. Finalmente, chega um momento em que o protagonista consegue sair do quarto, sem se importar com sua aparência metamorfoseada. O gerente foge, todos ficam assustados, e o pai do protagonista o empurra de volta para o quarto, onde ele permanecerá sendo alimentado por sua irmã. Observa-se uma crítica às relações de trabalho, a chamada corrida dos ratos, que pode ser resumida em trabalhe, faça dívidas e as pague. É como se você estivesse correndo em círculos e nunca saísse do lugar. Essa problemática da exploração do patrão sobre seus empregados não é nova. Podemos ver como exemplo a Revolução Industrial, na qual os indivíduos eram submetidos a trabalhar 16 horas seguidas por dia. Somos apenas números, nada mais que isso. Gradativamente, a família de Gregor começa a vê-lo como um peso, tratando-o com cada vez mais hostilidade, como se realmente fosse um inseto. Com o tempo, a família consegue inquilinos para tentar reverter a situação financeira. Em um dia comum, Gregor sai do quarto atraído por uma música, mas os moradores o veem e rompem o contrato com a família. Todos os seus familiares passam a atacá-lo, tentando se livrar dele rapidamente. Mas, eventualmente, Gregor
morre por fome, já que não se alimentava bem nesses últimos dias. Obviamente, o livro A Metamorfose tem várias interpretações, mas uma me chamou a atenção. Acredito que a transformação de Gregor Samsa em um inseto represente as mudanças que ele tem experimentado em sua maneira de pensar, que não são aceitas por outras pessoas, mostrando como aqueles que não pensam como a maioria acabam sozinhos. Isso o leva ao isolamento, ou outros o isolam por ser diferente ou pensar diferente. A obra também enfatiza a incapacidade de comunicação com sua família, como se suas palavras não tivessem sentido ou ninguém as entendesse, ou simplesmente não quisesse entender. Além disso, todas as pressões sociais que os personagens enfrentam ao longo da vida refletem como continuamos presos a elas. O pessimismo é claramente demonstrado, evidenciado na desilusão humana do personagem, que não consegue evitar o sofrimento e, além disso, experimenta o isolamento. Já o existencialismo se manifesta quando Gregor, como inseto, percebe que sua vida se tornou sem propósito, pois é impossível exercer as atividades que acreditava conferir sentido à sua existência. Além disso, a perda de sua liberdade ao estar dentro do corpo de um inseto leva à reflexão sobre se realmente agimos de acordo com nossos desejos ou apenas por expectativas e pressões sociais.